Opa, acho que agora foi, né? Agora sim, como é que tá? Tudo certo? Show. Tudo bem contigo? Beleza, tudo tranquilo, show de bola. Tudo bem. O primeiro, antes que eu esqueça, posso gravar a nossa reunião, certo? Pode, né? Eu também, não sei se apareceu para ti, coloquei aqui um gravador. Pode gravar. Não apareceu para mim, mas se quiser gravar aí, bem tranquilo. Fechou. Beleza. Outra coisa, minha tela também está visualizando aqui a apresentação. Isso? Uhum. Sim. Então tá. Rafael, primeiro, prazer, meu nome é Grenfel, tá? Trabalho junto aqui com a Gabriela, então ela que me passa algumas informações, ele faz, digamos assim, uma triagem, tá? E aí, depois comigo, ela faz a passagem de bastão para a gente, então, apresentar o programa de parceria da Saipos. Uhum. Primeiro, então, eu queria bater algumas informações que ela me passou para ver se está tudo correto. Deixa eu só ver se tem mais gente entrando aqui. Tá, Essa é a minha gravação. beleza, show de bola, tá liberado. Show. Aí. Então, confirmando algumas informações que ela me passou. Então, primeiro, seria responsável pelo suporte e implantação. Possui 3 pessoas hoje, entre suporte e comercial. Utiliza o sistema UniPlus. Uhum. Tem carteira voltada para o food, em torno de 45 a 50 clientes. Uhum. Atua na região de Videira, Santa Catarina e Americana, em São Paulo, essas duas regiões. Isso? Isso mesmo. Show de bola. Então, vou dar início. Se você quiser me interromper, primeiro, Rafael, fica à vontade, tá? Ou se você quiser guardar para o final também e aí vir com todas as dúvidas juntas, como ficar melhor para você, tá bom? Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai dar início, então, falando do que é a Saipos, tá? Então, a Saipos é um sistema desenvolvido com o propósito de simplificar, agilizar e agregar inteligência à gestão de PDV, tá? Então, a nossa ideia realmente é trazer uma coisa mais atual, mais intuitiva para o mercado, tá? Eu, inclusive, conheço o UniPlus, é um bom sistema, mas ele é, como a maioria dos sistemas, são um pouquinho mais quadrados, tá? A gente tenta trazer, isso na minha visão, lógico, e a gente tenta trazer uma coisa um pouco mais atual para o mercado. Então, com pilares em gestão, operação e soluções de jornada de compra, a Cyprus está presente em aproximadamente, aqui eu faço uma correção, 17 mil restaurantes e figuramos entre os principais players do Brasil. A minha planilha aqui, esse meu controle está desatualizado, porque meu marketing está atualizando a minha nova planilha, principalmente com as informações da reforma tributária, tá? Então, eu vou fazendo algumas correções ao longo da apresentação. Então, falando de jornada, então iniciamos em 2013, não como Saipos, mas com a empresa chamada Devorando. A Devorando, na época, era muito similar a um iFood, né? Então, um canal de venda para atuar na região do interior do Rio Grande do Sul, em Farroupilha, tá? Onde o iFood não tinha atuação na época. 2016, o iFood sempre trabalhando na expansão, então tentou entrar nessa região, acabou vendo a Devorando como uma barreira bastante forte, então optou por fazer a compra, a aquisição da empresa. Tá? Esse foi o primeiro contato do pessoal do iFood com os nossos fundadores. Então, os 4 seguiram trabalhando em conjunto para, em 2017, fundarem então a Saipos, faremos 19 anos esse ano, e de 17 para 18 foi aquela fase onde nós deixamos de ser um embrião e começamos a nos tornarmos realmente uma empresa, uma estruturação, investimentos, participação no Shark Tank. Então, realmente, tentando se consolidar no mercado. Para 4 anos depois, aí sim, batermos a marca de 3 mil clientes, realmente começando a incomodar no mercado, né? Hoje, 3 mil clientes seria relativamente baixo esse número, mas na época foi um número bastante comemorado. E agora a gente teve 2 explosões, tá? A primeira delas ainda até 2024, então de 22 a 24 nós mais do que triplicamos o número de clientes, de 3 mil para 10 mil, e 190 colaboradores, tá? E nova explosão então em 24 até hoje, então tivemos um novo contato com o iFood, mas dessa vez não para comprarem a Saipos, mas sim para investirem na empresa. Então o iFood é o nosso investidor hoje principal, mas seguem os mesmos profissionais atuando, CEO, CTO, CFO. Então, hoje nós somente nos reportamos referente a números, tá? Como tem um investimento, a gente tem que responder com números, tá? Mas a empresa segue sendo com os mesmos profissionais atuantes. Então, pulamos de 10 mil para 17 mil e 450 colaboradores, certo? Uhum. Então, falando um pouquinho de soluções, primeiro, Rafael, eu queria saber de você até onde vai o teu conhecimento quanto a Saipos Sistema. Então, sobre o software em si, é pouco, assim, eu tive pouco contato, já tive alguns leads, né, que tinham solução, e a gente trocou algumas ideias, mas não muito aprofundado. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar, então, das soluções quanto a autoatendimento, tá? Então, soluções em autoatendimento para restaurantes de pequeno, médio, grande porte e franquias.
Aqui no lado direito a gente tem logo de alguns totens de atendimento, os mais fortes do mercado, Videosoft, Goomer e GoTotem, tá? Isso é só para mostrar que hoje nós ainda não temos um totem próprio, tá? Isso deve estar chegando em torno de 60 dias, então já está quase lá. Mas, como nós ainda não temos, a gente trabalha de forma integrada com essas empresas para autoatendimento, tá? Isso porque nós não estamos restritos, a gente não quer atender parte do mercado, a gente quer o mercado como um todo, então o cliente pequeno, ele não vai utilizar esses caras, mas um cliente grande, para eu atender ele, eu preciso ter uma integração com esses autoatendimentos, tá? Então esse é o nosso objetivo. E também uma pesquisa feita por nós na época, estimou-se que 65% dos restaurantes preferem o autoatendimento, tá? Então, primeiro, a redução do custo, né? Então, digamos que se eu tenho um atendente, eu tenho um custo, se eu tenho 2 atendentes, esse custo dobra. Mas se ao invés de ter um segundo atendente, eu tenho um totem de atendimento, esse custo é muito menor, tá? E aí o que nós enxergamos, então, como benefício, além do custo, esse benefício para o cliente, para o restaurante, então a redução de filas, aumento no ticket médio. O aumento no ticket médio é bacana porque nós pensamos isso primeiro como uma ideia, mas ela se mostrou verdadeira na prática. Então, por exemplo, muita gente se sente pressionado com o garçom na mesa, né, do nosso lado, esperando com que a gente faça o pedido e acaba pedindo qualquer coisa. Com o QR Code nas mesas, por exemplo, a gente deixa o tempo na mão do cliente, ele brinca com o cardápio, muita gente acaba fazendo pedido dependendo de quanto tem no bolso, né, de quanto tem na conta, então brinca, simula situações e faz o pedido no seu tempo, aumentando o ticket médio. Então, aumentando o ticket médio também o rápido retorno do investimento e uma experiência diferente para o usuário. E aí, benefícios que a gente enxerga para o parceiro, seria o seu benefício, então a maior fidelização dos clientes, aumento dos ganhos, atendimento de clientes grandes e franquias, como falamos há pouco, e um produto diferenciado no portfólio. Por enquanto, Rafael, tudo ok? Tranquilo. Perfeito. Então, agora falando de integrações, assim como a gente falou de integrações dos totens de autoatendimento, então somos a maior integradora de food, tá? A nossa ideia sempre é, chegou alguém no mercado que está incomodando no bom sentido, a gente faz de tudo para trabalhar de forma integrada com ele o quanto antes. Por exemplo, você conhece o canal de vendas chamado Kita? Não. Perfeito. Kita chegou há pouco no país, tá? Mas é um dos principais a nível mundial e veio para bater de frente com o iFood, tá? Eu acredito que em 1 ano e meio eles devam estar incomodando bastante o iFood. E a Kita chegou há pouco, então não sei se ainda somos os únicos, mas fomos os primeiros a trabalhar de forma integrada com eles. Tá? Então, fica o que eu quis dizer. A gente quer sempre integrar para ter uma centralização dos números. Tá? Então, aqui vem outra correção, então são mais de 50 integrações, na verdade são quase 100 integrações entre aplicativos de logística, cardápios digitais, aplicativos de delivery e também assistentes virtuais. Como o iFood é o nosso maior investidor, por óbvio, a Cyprus é o sistema com a melhor e mais completa integração com eles. Tá? Então vamos falar um pouquinho de iFood. Como é que é o iFood aí na tua região? Tem um fluxo bacana, mais ou menos? Tem. Na cidade onde é a matriz, que é Santa Catarina, não é tanto, né, devido ao alto custo. E aí ali teve uma movimentação local de cardápios, enfim. Então é muito variado, mas aqui em São Paulo é bem grande. Beleza, show de Sempre bola. iFood e Então, mais algum, né, que geralmente é próprio, assim, por assim dizer, da empresa. bom, vamos lá. Então, vou te dizer, não sei, talvez até você tenha esse conhecimento já, mas eu vou te explicar um pouquinho do funcionamento do iFood, tá? Então, isso é pesquisa do iFood, tá? Não é Cyprus. Entre 85% e 90% dos pedidos feitos na plataforma são feitos na primeira página. Primeira página, o que eu quero dizer? Quero pedir uma pizza, eu vou selecionar a aba de pizza, ali vão aparecer 5 restaurantes e eu vou rolando a barra de rolagem, tem uma lista enorme. 85% dos pedidos são feitos desses 5 restaurantes. Tá? Então, a ideia da Cyprus é o quê? Jogar o nosso restaurante mais para o topo do ranking possível. Para estar bem ranqueado, o iFood usa 3 métricas. Então, a primeira, a taxa de cancelamento. A segunda, tempo de entrega. E a terceira, os volume ou quantidade de avaliações. Tá? Os 2 primeiros cenários eu consigo auxiliar com o serviço de roteirização, a gente vai falar lá na frente. Mas o cenário de volume de avaliações eu consigo auxiliar como? Nós temos uma ferramenta que ela é própria, exclusiva entre Cyprus e iFood, que se chama acelerador de avaliações. Então funciona de que forma? Você fez um pedido no iFood, a partir do momento que você receber esse pedido, nós da Cyprus enviamos uma mensagem para você pedindo que você faça a avaliação do pedido em questão. Tá? Então tem se mostrado aí
entre 32% e 33% de adesão, digamos assim. Então, teve um aumento em torno de 32% nas avaliações dos restaurantes. E aí, lógico, 32% a mais de chance de a gente estar mais bem ranqueado. Uhum. Aqui, então, Entendi. falando de transformação digital, então, por si só, a contratação de um sistema já é uma grande transformação. Então, a Cyprus oferece uma série de funcionalidades para que seu negócio se insira no mundo da transformação digital e qualifique a experiência dos clientes. Então, vamos lá. Primeiro, cardápio digital por QR Code, como falamos há pouco. Comandas eletrônicas. Tá? Comanda eletrônica, o que que é? Nós temos o nosso aplicativo do garçom. Esse aplicativo ele pode ser instalado em qualquer smartphone, seja Android ou iOS, tá? Ou seja um Samsung, por exemplo, seja um iPhone. E o mesmo aplicativo ele também é utilizado para instalar nas POS, nas Smart POS, que são as máquinas de cartão. Então a gente consegue fazer tiragem de pedido com essas máquinas. Fiz o pedido, esse pedido vai de forma automática para a nossa cozinha. Tá? E também Uhum. vai ser aberta, obviamente, uma comanda no nosso sistema, no caixa. Tá? Central de pedidos aqui para o delivery, nós trabalhamos então com um sistema que nós chamamos de Kanban. Então, o Kanban nada mais é do que etapas de um processo produtivo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma hamburgueria e aí eu quero dividir ela nas seguintes etapas. Primeiro, pedido aceito, depois pedido em preparo, pedido pronto, aguardando a retirada, pedido em trajeto, pedido entregue. Agora, se eu quero trabalhar com uma pizzaria e eu divido o meu processo em dois. Então, a minha cozinha eu vou dividir ela. Então, vamos lá. Primeiro, de novo, pedido aceito. Agora eu vou dividir. Pizza em montagem. Segundo, pizza no forno. Então, eu dividi meu processo de cozinha em dois. Depois segue igual. Agora, pizza pronta aguardando retirada, pizza em trajeto, enfim, pizza entregue. Tá? Então, eu consigo incluir ou excluir colunas e renomear essas colunas para que melhor atenda o nosso processo produtivo. Uhum. E, por último, monitor KDS. Então, fiz um pedido, esse pedido vai sair na nossa impressora térmica na cozinha. Mas, simultaneamente, eu posso ter um monitor e todos os pedidos impressos vão estar em tela também. Tá? Então, eu consigo ter os dois. Consigo ter somente um monitor? Consigo. Eu não aconselho, porque eu acho que a impressora térmica é uma segurança que nós temos. Tá? Seria como que um backup, digamos assim. Mas, Uhum. se quiser só monitor, consegue também. Uhum. Certo? Quanto aqui também, tudo tranquilo, zero dúvida. Sim, tranquilo. Essa parte bem de boa. Então, vamos lá. Agora, aqui também é bem simples, falando de atendimento e recebimento de pedidos automaticamente pelo WhatsApp. Então, aqui eu tenho certeza que você já deixou de pedir em algum lugar pela demora na resposta no WhatsApp, né? Eu acho que aconteceu com todo mundo. Então, o nosso Cyprus Bot, o robô de atendimento, é justamente para que isso não aconteça. Então, se você chamar no meu restaurante, no meu WhatsApp, o meu robô de atendimento vai ter uma saudação e depois ele vai te direcionar para o cardápio digital. E aí, de novo, autoatendimento. Aqui eu faço duas observações. Primeiro, se você vê que o cliente nos contatou há mais de 10 minutos, ainda não fez um pedido, você pode assumir essa conversa e atender ele de forma manual. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Essa porta ela não é trancada. Segundo, junto com o nosso totem de atendimento, que deve vir em 60 dias, vai vir a nova versão do chatbot, que aí sim vai ser uma inteligência artificial, vai ser uma conversa muito mais fluida. Tá? Então, a gente realmente vai achar muitas vezes que está sendo atendido por um humano, por uma pessoa. Tá? Uhum. E agora eu vou fazer mais uma inclusão de dados, então integração com as principais adquirentes do mercado, Stone, Rede e PagSeguro. Eu vou incluir também a Cielo, GetNet, Maquinona do iFood, Laranjinha do Itaú. Então, a gigante maioria das adquirentes do mercado a gente trabalha de forma integrada. Tá? Então, você pode fazer cobrança, você pode também fazer tiragem de pedidos, isso tudo com essas adquirentes. E aí, então, o que nós enxergamos com isso como benefício para o restaurante? Então, soluções integradas, facilidade, mobilidade e produtividade, um atendimento personalizado. E aí, benefícios para o parceiro, de novo, para você, maior fidelização, cliente satisfeito é um cliente fiel a nós e um produto diferenciado no portfólio. Uhum. Aqui, de novo, eu queria escutar um pouquinho de ti, se você tem conhecimento quanto à roteirização de entregas, mas falando de food, tá? Não de logística em geral. Uhum. Roteirização de entrega para food. Tem algum conhecimento? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Eu acho que pelo menos uma dos pilares da nossa roteirização vai ser novidade para você, talvez duas, mas vamos lá. Primeiro, a gente consegue visualizar todos os entregadores do nosso restaurante em tempo real. Isso aqui bem simples, acho que todo o serviço de roteirização tem. Segundo, esse é para o cliente final. O cliente final também visualiza o entregador em tempo real. Quer dizer, a cada 2 minutos, na verdade,
ele recebe uma atualização de onde o motoboy está. Então, esses dois eu acho que não é nenhuma novidade. Agora, o terceiro, esse pilar ele é para o restaurante, para os nossos entregadores. Então, por exemplo, eu tenho 4 pedidos na cozinha, pedidos 1, 2, 3 e 4, e você no seu restaurante tem 2 entregadores, eu e a Gabriela. Na teoria, o mais fácil de se pensar é que um de nós dois vai pegar os pedidos 1 e 2 e o outro os pedidos 3 e 4. Acho que isso é o mais simples. Mas se a nossa inteligência verificar que os pedidos 1 e 4 ou eles são próximos ou um fica no meio do caminho do outro, ele vai agrupar esses pedidos, tá? Então ele vai criar dois, digamos assim, dois pacotes de entrega. Um com os pedidos 1 e 4 e o outro com os pedidos 2 e 3. Então, para a gente ter um melhor aproveitamento tanto de tempo quanto de economia de gasolina. Tá? Então, geralmente o pessoal, como conhece, ali os entregadores, como conhece bem a cidade, os bairros, geralmente eles batem o olho, falam, opa, deixa eu pegar esse e esse daqui, mas tudo no olho, né? Exatamente, isso pode funcionar, né? Eu sei que funciona bem, mas digamos assim, isso pode acontecer, por exemplo, que um entregador, primeiro, eu não sei quanto tempo ele vai demorar, porque a rota está da cabeça dele, então eu não sei se eu posso jogar pedido para a cozinha, porque esse pedido talvez vai ficar ali 1 hora, por exemplo, né? Então eu perco o controle. Segundo, pode ser que o motoboy no final do dia venha acertar com a gente, fez 21 entregas e o outro fez 12. Vai dar ruído, tá? Então até isso a gente tenta fazer, equalizar por entregador. Agora o terceiro pilar, esse não, o segundo, até te faço a pergunta, esse último pilar que nós falamos é uma novidade ou já tinha visto no mercado? Não, é novidade. Perfeito. Então agora o quarto, esse eu acho que é novidade também. A gente tem a gente também segura comandas dependendo do tempo do entregador. Então vamos lá. Digamos que eu tenho um processo produtivo de uma pizza. Esse processo ele demora 30 minutos. Então recebemos um pedido, o pedido vai para a cozinha, 13 minutos ele está pronto para retirada. Só que todos os entregadores estão na rua, tá? Todos saíram com 3, 4 entregas. E o próximo que vai retornar na base vai demorar em torno de 25 minutos. Essa é a projeção da nossa IA pela localização dele. Se eu mandar essa comanda para a cozinha, esse pedido vai ficar perdendo qualidade no balcão, vai ficar esfriando em torno de 12 minutos. Então, o que o sistema faz, ele segura essa comanda, depois de 12 minutos, ele joga essa comanda para a cozinha, soma-se, então, aos 12 minutos, os 13 minutos de cozinha, vai bater com os 25 que o entregador vai chegar. Certo, e vamos supor aí, nesse caso, como que funciona a logística dentro da cozinha. Então, ele segura o pedido para não ir para a cozinha porque não tem entregador naquele momento. Exatamente. E aí, por exemplo, a cozinha terminou de fabricar ali, de entregar os pedidos que estavam. Ela fica meio que ociosa nesse tempo até receber novos pedidos? Primeiro, operação para presencial, ela segue trabalhando, tá? Operação no presencial segue trabalhando. Tá. Retirada pelo cliente, segue trabalhando. Agora, do delivery, ela não vai fazer, porque se ela fizer, a gente só está pegando ao invés de deixar uma comanda esfriando, que ela não esfria, eu vou deixar um pedido pronto esfriando. Então, a parte do delivery ele vai segurar. Digamos que é uma operação só com delivery, a cozinha vai ficar parada. Porque, para mim, é muito melhor eu deixar o pessoal parado e depois trabalhar e deixar o pedido pronto e ele chegue com uma temperatura legal, do que eu seguir trabalhando, depois eu vou ficar ocioso, de qualquer forma, e o pedido vai ficar parado esfriando. Tá? Então, sim, nesse cenário, sim. Mas a ideia é que a gente tenha um fluxo para que isso não aconteça. Tá? Não, mas só para entender a lógica, mas é muito melhor, realmente, o que você falou, né? Esperar um pouco ali, nem que fique ocioso, e entregar o produto de acordo, né? Exatamente, até porque assim, ó, a cozinha, eu sempre tenho tomate para cortar, eu tenho carne para fritar, eu tenho cozinha para limpar, né? Então, ocioso, uma cozinha nunca fica, né? É muito difícil. Então, a gente já consegue daqui a pouco adiantar de algum lado, enfim. Mas a ideia realmente é nessa ideia. A comanda ela não perde qualidade, o pedido perde. E aí a gente volta lá atrás no iFood, tá? Então, o que a gente falou de pilares que o iFood usa? Taxa de cancelamento, tempo de entrega e número de avaliações. Primeiro, número de avaliações eu já te ajudei. Agora, tempo de entrega eu estou te ajudando, eu estou otimizando. E taxa de cancelamento, 2 principais fatores de cancelamento é o tempo de entrega, que eu já te ajudei, e sobrou a temperatura, a qualidade do pedido, que é um dos fatores principais de cancelamento. Então agora eu te ajudei nos 3 pilares que o iFood utiliza para ranquear. Tá? Mas a roteirização ele é um serviço à parte. Depois, quando a gente entrar em números, você vai entender. Mas então, por isso que eu digo, eu só ajudo em um dos pilares, para alguns clientes eu ajudo nos 3. Tá? Aqui alguma dúvida ou a gente pode seguir, Rafael? Pode seguir. Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar de gestão, então nós da Saipos sim nos consideramos especialistas em gestão. Então a gestão é totalmente automatizada com a Saipos.
Com nossas funcionalidades, a tomada de decisão estratégica se torna muito mais assertiva, pois disponibilizamos de relatórios com dados e informações para a sua administração. Então, vamos lá. Das ideias de centralizar, né, de ter as integrações, é centralizar para ter um controle mais fidedigno possível. Esse controle ele se trata tanto de estoque, né, então, se um pedido foi feito no nosso cardápio, ele vai movimentar estoque. Mas se foi feito pelo iFood, ele vai movimentar também, da mesma forma. Financeiro também, movimenta tanto no iFood quanto no nosso cardápio. A única diferença é que esse pedido vai ter uma tag mostrando que ele é do iFood, tá? Somente para visualização. Parte fiscal. Nosso sistema não é para ser um sistema fiscal, tá? Não é o primeiro objetivo. Então, o que eu quero dizer? Eu te entrego uma ferramenta que você consegue trabalhar fiscal, mas não tem a obrigatoriedade, tá? Uhum. Então, se é que você me entende falando de Brasil, né? Uhum. Resumindo, eu te entrego uma ferramenta, como ela vai ser utilizada fica ao critério de cada contratação. Uhum. Dashboards especializados, desculpa, relatórios especializados. Aqui, então, são relatórios para abraçar toda a tua operação, tá? Nos mínimos detalhes possíveis. Então, digamos, eu consigo te entregar, inclusive, quanto que um garçom vendeu, qual que é o ticket médio, quantas mesas ele atendeu, tá? Então, eu consigo, inclusive, normalmente a gente sabe que um garçom rende mais do que o outro, né? Talvez não com tanta qualidade, porque está muito corrido, mas, enfim, a gente não consegue botar em números. E eu consigo te entregar isso também, tá? E dashboard de franquias. Aqui ele é tanto para franquias quanto para multilojas, tá? Então, por exemplo, você tem um restaurante, uma loja, enfim, e você não tem mais uma loja própria. Você fez sucesso na região e você abriu franquias. Então, você tem 5 franqueados. Você cobrou uma taxa pela franquia e cobra royalties todos os meses. Então, esse dashboard, cada cliente vai ter um sistema contratado e no seu dashboard para franquias, você vai ter acesso aos grandes números das 5 operações no mesmo usuário. Tá? Uhum. Então, por exemplo, aqui você não vai ter taxa de cancelamento, tempo de entrega, mesas ociosas. Esse usuário ele não é para isso. Ele é para você visualizar os grandes números dos seus franqueados e poder fazer as cobranças pertinentes. Tá? E aproveitando aqui que já era uma dúvida que eu tinha notado, os relatórios, é Uhum. possível personalizar eles, criar relatórios novos, desenvolver relatórios? Desenvolver relatórios não. O que você pode, por exemplo, é sempre selecionar períodos, por exemplo, selecionar intervalos de tempo, porque a gente tem relatório para praticamente tudo, tá? Sendo bem sincero. Então, se for um controle extra, aí teria que fazer por fora. Tá? O sistema ele entrega alguns relatórios prontos que você pode mexer, são em períodos. Uhum. Mas eu digo assim, tem Tá? alguma ferramenta externa, por exemplo, uma report da vida, que eu consigo criar um relatório lá e subir para dentro do sistema? Não sei se eu estou conseguindo te entender. Isso você faria com qual objetivo? Só para eu entender um Não, pouquinho por da tua exemplo, visão. eu quero fazer uma análise aqui, porque tem clientes que querem relatórios bem específicos, assim, que só para a Uhum. cabeça dele que cabe aquilo, sabe? Mas, enfim, a Sim. gente tem que entregar porque a pessoa quer aquela informação. Seja, sei lá, uma venda comparada com o financeiro. Então, eu Uhum. preciso ir lá Sim. e criar esse relatório numa ferramenta e hoje, né, como que eu faço? Eu crio numa ferramenta externa e subo ele para dentro do sistema. Uhum. Tá? Eu acredito que não, tá? Acredito que não. Posso confirmar essa informação depois, mas acredito que não, até porque a gente tenta criar relatórios o mais completos possíveis para que esses relatórios já atendam essa demanda, tá? Então, por isso que eu acho que não, mas eu posso confirmar essa informação para você depois. Uhum. Ok. Beleza? Então, aqui só exemplifica um pouco do que a gente falou sobre franquias, tá? Então, o tamanho dos clientes que a gente está pronto para atender. Próximo slide, Rafael, eu vou passar direto, porque são elogios da site, para sites, tá? E eu já pedi para o pessoal tirar esse slide. Eu acho que não faz sentido eu ficar fazendo elogio puxando para o meu lado, tá? Acho que elogio você consegue com clientes, typos, enfim, Google, você consegue descobrir lá. Então, aqui, estou passando reto. Uhum. Agora a gente vai falar do quê? Primeiro, vantagens da parceria com a Saipos, depois das vantagens, o funcionamento, e depois o funcionamento, então, aos números. De novo, não precisa, por mais que você esteja gravando, não precisa anotar nada, tá? Todos esses números, esses dados, esse controle como um todo, eu vou te enviar pelo WhatsApp assim que a gente concluir, tá? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, parceria com um dos principais players do mercado. Então, aqui está entre os 3 principais, né? Isso é 2024, acho que hoje a gente já está ali, se ainda não está no primeiro, estamos brigando. Então, E, parceria com um dos principais players do mercado. uhum. E só por curiosidade, quem que seriam esses dois? Uhum. Nós Oh, temos bastante gente embolada, tá? Mas eu tenho, por exemplo, o Colibri, eu tenho o TOTS, o próprio Anotaí está um pouco abaixo, mas está na briga também. Ah, então, eu posso te dizer que a gente tem uns 5 ou 6
estão sempre meio embolados, tá? Mas eu acho que agora a gente está começando a descolar desse grupo. Tá? Então, você está dizendo para mim que a Saipos hoje ela está no mesmo nível que um TOTUS Chef, um Colibri e um Lynx Deguste, por exemplo. Estamos na busca, tá? Eu acho que se a gente ainda não descolou deles, a gente está no meio, tá? Uhum. E, inclusive, como eu falei, não sei se eu cheguei a falar, mas a nossa meta é sair de 17 mil para 25 mil até maio, tá? Então, a gente tem ali menos de 5 meses para bater uma marca de praticamente 2 mil clientes novos por mês, mas o investimento do iFood nos dá essa possibilidade, tá? Então, inclusive, a gente está dentro do cronograma, acho que vai dar certo, e para isso, por isso também que a gente voltou com o programa de parceiros, tá? No final, eu vou contar um pouco da história do programa, mas nós voltamos há pouco, tá? Não sei se você já tem conhecimento. Então, Uhum. retornamos há pouco um programa e um dos objetivos é justamente alavancar o número de clientes. Uhum. Eu pergunto assim, porque eu conheço tanto o Lynx quanto o TOTUS, já trabalhei com alguns desses softwares também, e a gente sabe que, por exemplo, o TOTUS, uma das maiores softwares do Brasil, questão de números, os caras são muito alto, né? Questão de Sim. faturamento, de vendas e tal. Agora, questão de qualidade não tem nada a ver com esses outros números, né? Então, são Sim. colunas bem diferentes, não andam juntas. Então, essa aqui é uma Uhum. preocupação também, né? Não é porque tem Sim. números expressivos que a qualidade também é boa, né? É, Qualidade que eu digo como é assim que do é? software, da integração, das ferramentas, né? Da Sim, funcionalidade. sim. É aquela coisa, a qualidade pode ter levado um sistema a ter bastante cliente, agora reter esse cliente, aí você mostra que você segue com qualidade, né? Então, por isso que eu digo, se a gente está crescendo, com certeza esses clientes estão vindo de algum lugar. E é do Anotaí, é da Lynx, da TOTS, enfim. Ou seja, tem gente que está saindo de outro lugar para vir para a Cybers, né? Uhum, Então, talvez não estejam conseguindo se atualizar de fato, né? Mas aí, realmente, tenho até um conhecimento, mas não tão grande a ponto de dar minha opinião aqui nessa reunião, né? Mas uhum, acho que tem mais ou menos isso. Então, hoje a Cyprus está se tornando eu brinco, uma marca que está se vendendo muitas vezes sozinha, né? Então, muito cliente que o parceiro chega falando da Cyprus, ele já conhece, praticamente só tira um pedido, digamos assim, né? Ou seja, faz a venda quase como uma tiragem de pedido. Então, de novo, passando agora para a autonomia. Então, autonomia para precificar a gente vai passar já já. Mas você vai entender que está totalmente nas suas mãos a precificação. uhum, Suporte especializado e com horário estendido. O suporte é responsabilidade sua, mas a gente tem para te atender gerentes de conta em horário comercial. E se porventura você precisar de algum auxílio, a gente tem o suporte também até às 23h30. Tá? Isso são todos os dias, independente de feriado. Tá? certo. Somente Natal e Ano Novo que pode ser que tenha alguma redução, mas aí vai ser baseado muito nos números que nós tivemos nos últimos anos. Tá? Se Uhum. a gente teve muito chamado, por exemplo, a gente não vai reduzir isso. Tá? Então, isso está em análise ainda. É, Consultoria e treinamento. Pode falar. só para. Você prefere que eu interrompa aqui para fazer essas dúvidas mais pontuais ou posso deixar para o final? Por mim é diferente, como você achar melhor. Tá, porque aqui você já comentando sobre suporte e tal, né? Só Uhum. para me explicar um pouquinho melhor como que é a estrutura interna de vocês. Então, o suporte N1, vamos falar assim, vai ser da minha aqui, né, internamente com a gente, direto com Uhum. o cliente e tal, nos canais que a gente já tem aqui. Aí um Isso. N2, por exemplo, identifiquei que é um problema, um bug do sistema ali, alguma coisa de código. Aí eu vou Uhum. abrir o atendimento com vocês. Como que funciona esse fluxo aí interno? Isso aí você nos contata, tá? Se for horário comercial, direto para gerente, ou se não, para a própria central, tá? Tomara que, se isso acontecer, seja no horário comercial, porque gerente de conta vai ter um acesso muito diferente, né? Vai direto na fonte, digamos assim, né? Mas sim, somente o N1 com vocês, N2 aí seria somente com a gente, tá? Tá. Incidência disso, baixíssima, tá? Baixíssima. Mas eu digo assim, abrir um caso N2, foi para o suporte, eu tenho alguma ferramenta que eu consigo acompanhar, essa ferramenta ela é integrada com o desenvolvimento para a gente ter uma informação de como que está essa situação, ou é tudo meio que separado, individual? Tudo separado, isso é separado, tá? Até porque você é um parceiro, então, digamos assim, você não tem o teu sistema em si com problema, né? O sistema de um cliente, de um parceiro, tá? Então, é aberto um protocolo, né? Esse protocolo é atendido o mais rápido possível. Outra coisa importante, nosso tempo de atendimento de suporte, o início do atendimento, ele está beirando 2 minutos e meio a 3. Uhum, Então, isso é bem importante. Não vai ficar 30, 40 minutos esperando o retorno de alguém. Tá? Então, é de 2,5 a 3 minutos. Suporte por chat ou WhatsApp.
mas o atendimento humanizado, tá? Então você vai passar por um robô somente para que você seja direcionado para o setor correto, e no setor correto é uma pessoa que vai te atender, tá? E Uhum. nunca um robô de atendimento. Uhum. Então, e ali do chat, beleza, eu estou ali conversando com o suporte, a gente identificou, fez alguns testes, viu que realmente vai ter que passar para o desenvolvimento. Eu preciso abrir um ticket para isso, abrir um chamado, ou o próprio atendente já consegue fazer, tem autonomia para fazer isso? O próprio atendente. Legal. O próprio atendente. E como eu falei, a incidência disso é raríssima, tá? Raríssima. Normalmente, o que a gente vê muito de suporte é o cliente não ter conhecimento de algum botão que ele tem que clicar que está travando a operação dele, tá? Uhum. Por exemplo, o nosso Mas, sistema ele é em nuvem, e aí, que nuvem que a gente utiliza? O serviço da Amazon. Ou seja, caiu o sistema há uns meses atrás? Caiu. Mas não foi a Cypress que caiu. Caiu a Amazon a nível mundial, né? Então, nós tivemos problemas em diversos setores, e a Cypress não é nenhum grão de arroz nesse problema que aconteceu para a Amazon, né? Depois disso, a gente também não teve mais nenhum tipo de problema, então funciona satisfatoriamente. uhum. Ok. Beleza? Então, agora falando de consultoria e treinamento, acho que vem junto com o desenvolvimento técnico comercial, porque eu tenho certeza que vocês, o parceiro, tem que ter um conhecimento muito maior do que o meu, tá? Muito maior do que o da Gabriela, porque se eu tiver alguma dúvida, eu consulto a Gabriela, consulto qualquer outra pessoa aqui, e o pessoal já mata a minha dúvida. Vocês na ponta aí não tem essa possibilidade. E como venda é timing, né, muitas vezes se a gente gaguejar ou se não tiver uma informação, a gente vai deixar de realizar uma venda, tá? Então, conhecimento sim, vocês têm que ter muito, e provavelmente muito maior do que o meu, tá? E por último, remuneração e gamificação pensada no sucesso do cliente. Aqui, nada mais é do que campanhas para valorizar o parceiro que nos valoriza. Então, para valorizar o parceiro que entrega, o parceiro que vende, o parceiro que está bastante com a gente, tá? Uhum. Só voltando um pouquinho na parte de desenvolvimento técnico, comercial, Uhum. vocês têm cursos, têm treinamentos específicos para área técnica e vendas, marketing, prospecção? Vamos lá, eu tenho o nosso onboarding, normalmente dura 4 dias, tá? São 4 momentos diferentes. Não 4 dias inteiros, mas são 4 momentos diferentes. Então, ali a gente passa tanto pelas funções do sistema, como implantar, tá? Então, a gente passa por todos esses detalhes. Segundo, primeira implantação, no mínimo, a gente auxilia, tá? Eu sei que não são 4, 5 horas de treinamento que vão deixar vocês 100% prontos para fazer a implantação, tá? Algum detalhe pode falhar, então a gente auxilia no primeiro momento, no primeiro cliente, tá? Nessa primeira implantação. Bem tranquilo. Outra coisa, gerentes de conta também estão aqui para te ajudar em diversos setores. E o principal, temos também treinamentos recorrentes, tá? Então a gente vai falar no próximo slide, mas sim, a gente tem um treinamento e capacitação recorrente, dependendo da necessidade de cada parceiro. Uhum. Então agora eu vou pular para o... Pode falar. E eu tenho algum acesso a, tipo, alguma central de ajuda, alguma documentação, porque a gente trabalha já com outro software, então a gente está acostumado com algumas integrações, algumas funcionalidades. E agora entrando com uma outra ferramenta, às vezes a gente vai sentir essa necessidade de pesquisar, de entender sem precisar chamar alguém, sabe? Sim, Tem não, com certeza. alguma central de ajuda? Eu tenho materiais, tá? Que são, digamos, as videoaulas, tá? E é o mesmo treinamento que a gente faz para venda direta, por exemplo, tá? Então eu tenho esse material para enviar para vocês, e o nosso próprio material de marketing também que a gente passa tem bastante conteúdo. Uhum. Mas uma central de ajuda mesmo, com barrinha de pesquisa separado por categorias, assim, não tem ainda. Isso não, isso não. Tá. Isso nós temos, mas daí para vendedores internos, tá? Algum chat GPT somente da Cypress, digamos assim, né? Uhum. Então isso ainda não foi disponibilizado para parceiros, mas é uma boa ideia, tá? Vou inclusive conversar com o pessoal e saber se tem algum projeto nesse sentido ou não. Até onde eu sei ainda não, tá? Ok. Beleza. Então aqui o funcionamento vai ser um pouquinho redundante do slide anterior, mas primeiro o relacionamento transparente. Então, como eu falei, a gente tem gerente de conta para te auxiliar. Esse gerente ele não é itinerante, então vai ser sempre a mesma pessoa responsável pela tua conta. Então digamos que a Gabriela é a tua gerente. Todo e qualquer momento que você tentar contato com o teu gerente, quem vai te atender é a Gabriela. Se não for ela, ou ela está de férias, ou foi promovida, ou saiu da empresa, enfim. É sempre a Gabriela que vai te atender, tá? Então, bem importante que isso se diga, porque a gente quer estreitar o relacionamento o máximo possível, e isso é muito importante. Importante. Remuneração agressiva, a gente vai falar já já. E agora, então, que você falou, treinamentos recorrentes. Pô, vamos lá, Grenfell, tô sentindo uma dificuldade. Eu tô vendo que sempre quando um cliente bate em cima de CMV, o custo por mercadoria vendida, eu não tô conseguindo converter esse cara em venda. Já aconteceu 2 vezes e deixei de vender por isso. Perfeito, eu quero escutar isso.
A qualquer momento que acontecer, a gente quer ouvir, porque aí sim a gente marca um treinamento, novamente, para bater na tua dificuldade, que nesse exemplo seria o CMV. Tá? Então a gente tem isso, inclusive temos as reciclagens, tá? Eles estão ainda validando se vai ser na última ou na primeira semana de cada mês. Então treinamentos em grupo para reciclagem. Então a ideia é realmente que o parceiro nunca fique desassistido quanto a conhecimento. Uhum. Próximo, crescimento e gamificação, falamos no slide anterior. Seguindo adiante, marketing para canais. Então a gente tem um material de marketing para vocês utilizarem para os clientes, tá? E esse material ele é editável. Então vamos dizer que esse slide é o que você vai utilizar na venda para o teu cliente. No canto superior esquerdo tem o símbolo da nossa empresa, então tem o símbolo da Cyprus. Embaixo vai ter um campo para você colocar o teu logo, a tua empresa. Tá? Porque a gente não quer um vendedor, eu não quero um representante comercial, a gente quer de fato um relacionamento de parceria, então para isso a gente entende que a tua marca tem que estar junto da nossa. Tá? Então, É isso que ou a da faz. Cyprus embaixo, a de vocês em cima, como ficar melhor para você. Uhum. Isso faz bastante sentido para nós. Sim. E a parte do próprio software ali, ele é personalizável, a parte de layout dele, white label, alguma coisa assim ou não? Não, não. O sistema que a Não. gente consegue alterar é algumas configurações ali para adaptar, como eu falei, de colunas, por exemplo, Kanban, quero mesa por número, mesa por nome, isso sim. Agora, o próprio layout do sistema ele é somente um. Uhum. Tá? Então, paramos no marketing aqui. E então, o onboarding, falamos no slide anterior, o treinamento, para que vocês estejam aptos a trabalhar e monetizar em cima do nosso sistema. Tá? Agora sim a gente vai falar de números, e aí de novo não precisa anotar, tá? Mas depois eu te mando esse material. Então, 3 colunas. Primeira coluna, coluna da esquerda, Rafael, são as funções que todo cliente Cyprus tem. Independente de quanto ele paga, todos os clientes têm todas essas funções. Então, Cyprus gestão completa e Cyprus operação, tá? Diferenciação de cobrança por cliente baseado no quê? Faturamento. Como o sistema é em nuvem, a gente tentou achar uma forma mais justa de ter uma diferenciação de preço. Tá? E o que a Uhum. gente encontrou não é perfeito, mas é o que a gente encontrou como mais justo, é a base ser feita quanto ao faturamento de cada um. Tá? Uhum. Então, a coluna do meio são os valores cobrados do parceiro, então o repasse que você faz a sites. E na coluna da direita são ferramentas extras, então com custo extra, como a gente falou há pouco, a roteirização, por exemplo, são ferramentas extras que eu chamo muito de ferramentas de fidelização. Tá? Já já você vai entender o motivo. Então vamos lá. Fazendo uma simulação que você está negociando com um cliente que fatura 30 mil reais por mês. Então ele fatura 30 mil reais por mês, você vai negociar com ele. Digamos que nós aqui da Cyprus também estamos negociando com um cliente que fatura os mesmos 30 mil. O que eu vou vender para esse cliente, o que eu vou cobrar dele, então ele vai ter a descrição aqui da coluna da esquerda, eu vou cobrar dele 600 reais referente à implantação, tá? Então a gente vai fazer as videochamadas com ele, os treinamentos, vai fazer as configurações necessárias, 600 reais é para isso. E 218,90 referente à mensalidade, tá? Sempre Uhum. de forma pré-paga. O que que a gente sugere para o parceiro? Primeiro, a autonomia totalmente sua, tanto quanto a implantação, quanto a mensalidade. A gente cobra 600, se você quiser cobrar 800, quer cobrar 1.000, quer dividir por hora técnica, fica a teu critério, autonomia sua, assim como a mensalidade, autonomia sua. O que eu sugiro, tá? Eu sugiro por quê? Porque é o que a maioria dos parceiros cobram. Então não é nenhuma sugestão minha, é uma média mais ou menos do que o pessoal cobra, é o dobro do custo ou markup 2. Então digamos que você, nesse caso, cobraria em torno de R$ 238 para esse cliente. Tá? Uhum. Mais ou menos R$ 19 a mais do que nós. E aí, se você me perguntar, pô, mas eu vou cobrar mais do que a Cyprus? Sim, porque o serviço que você entrega é diferente do nosso. Tá? Você consegue ter um atendimento presencial, se necessário, você atende os clientes pelo telefone, que nós não temos esse tipo de atendimento. Tá? Então, a gente não só sabe como incentiva essa cobrança extra, porque o serviço que vocês têm, ele é diferente, inclusive com um custo mais alto. Tá? E aqui eu vou falar então agora um pouquinho da fidelização. Então, vamos dar de exemplo que esse mesmo cara que fatura 30 mil, ele nos contratou, ele te paga 238 por mês, ou 240 para arredondar, e ele também, ele compra o Cyprus Bot, que é o chatbot de atendimento. A Uhum. sugestão é sempre de 20 a 30% de lucro em cima desse preço, tá? Ou seja, R$ 39,92 é o repasse, cobraria ali em torno de 55, R$ 60, tá? Nós, como venda direta, cobramos R$ 49,90. Então, vamos lá.
O cara, ele contratou a Cyprus, só que ele fatura os 30 mil na garagem dele, ele não faz a gestão, ele não usa relatório, ele não controla estoque, ele é um gênio, tá tudo na cabeça dele e funciona. Então ele só Uhum. usa o nosso cardápio digital. Ele vai falar para nós, pô, Rafael Grenfell, achei um cardápio digital aqui de um amigo meu, é baratinho, ele vai me cobrar R$ 150, eu vou ir para lá. Uhum. Então, para reter esse cara, eu tenho duas maneiras. Primeiro, mostrar o valor que ele está deixando de agregar na operação por não utilizar as nossas funções, tá? Como, por exemplo, o CMV. Pô, quando é Uhum. que você precificou o teu produto? Ah, em janeiro. Sim, mas nós estamos em outubro. É. Qual que é o teu produto que tem a maior margem de lucro? Pô, não sei. Pois é, você não sabe, já está errado. Você tem que pegar o teu produto com a maior margem de lucro e impulsionar esse produto. É ali que está o dinheiro. Muitas vezes tu está impulsionando um produto que te dá tem uma margem menor de lucro. Tá? Então, digamos que é um produto que está empatando. Pô, eu estou Uhum. pagando, eu estou impulsionando o produto para empatar, sabe? Ou seja, você pode aumentar o teu lucro sem mesmo aumentar o teu faturamento. Primeira melhoria. Só por aí o sistema já se paga. Ou se mesmo assim ele pensa, Grenfell, eu não quero, Rafael, estou indo, e aí a gente vai jogar com a ferramenta. Então, pô, você vai para o cardápio digital, esse cardápio digital tem o CypressBot ou um chatbot de atendimento para te atender? Não, não tem? Então dificilmente ele vai sair da Cypress, porque ele vai economizar em torno de R$ 90 no contrato, mas ele vai perder o chatbot que hoje traz cliente para ele. Então, por isso que eu digo que a gente tenta cobrar menos aqui nas ferramentas para utilizar como uma ferramenta de fidelização. Uhum. Tá, vamos pegar esse exemplo que você deu ali, vamos pegar o Anotaí, né? Beleza, vamos lá. Aonde o Anotaí tem os planos aqui no site, deixa eu ver como é que tá. 279 já com PDV, um pedido de balcão, a Uhum, ferramentinha lá com um chatbot também, né? Que responde ali, manda o perfeito, cardápio e tal. Então vamos supor que ele está entre a Anotaí e a Cyprus. certo. No caso, a Cyprus ainda seria um valor, se fosse contratar direto com vocês, até 30 mil, um valor menor do que aqui na É Anotaí. R$ 10, isso aí, R$ 10 a menos. Só que com Com o muita mais bot, né? funcionalidade, porque ele vai ter toda a parte de gestão ali que no Anotaí não tem. Uhum. E o Mas melhor, eu. só para te interromper o teu raciocínio, Aham. grava aí para não falhar, mas o melhor, tem muito cliente que vem do Anotaí reclamando do suporte, tá? O suporte não é humanizado, Ah, sim. demora para atender, então isso é uma observação bastante grande e o CMV deles não é atualizado em tempo real baseado nas compras. Tá? Então é bem importante E que se cresceram diga. muito rápido, assim, e acabaram não tendo essa estrutura, né? Exatamente. Mas beleza, mas ele mesmo cenário que você comentou, mas eu só quero o cardápio digital, não vou usar a parte de gestão por enquanto. Uhum. Como que a gente poderia ajudar esse cara? No caso Primeiro, aqui fica fácil porque o valor que ele vai pagar é até um pouco maior do que pagaria aqui. Então, mas vamos exatamente. supor que seja menor. Uhum. E ele já Se eu tem tiver um que brigar, por chatbot, exemplo, se eu tiver que brigar com alguém que está querendo contratar uma nota aí, primeiro, isso. não trabalho por módulos, tá? Então, não trabalhando por módulos, a minha operação ela é muito mais concisa, digamos assim, tá? Eu nunca vou ter uma letra miúda para te cobrar um valor extra, primeiro. Segundo, eu tenho um suporte humanizado, com tempo de espera em torno de 2 minutos a 3, tá? Isso falando de venda direta, tá? Uhum. Venda direta. Chatbot do Anotaí, ele, na minha opinião, aí entre nós, eu não gosto dele, tá? Ele, 3 horas depois, se você não fez o pedido, ele fica te mandando mensagem, te perturbando. Nós da Cyprus, a gente vai muito mais responder o cliente. O cliente pergunta, eu respondo. O cliente quer fazer um pedido, eu direciono para o cardápio digital. Então, a minha ideia é muito mais jogar ele para onde ele precisa e não ficar perturbando, tá? Para não correr o risco de perder o número. Outro ponto, CMV. CMV do Anotaí, você vai lá e coloca um preço. Depois você quer atualizar, você vai lá e coloca o preço de novo. No meu você pode colocar que ele sempre se baseie, por exemplo, na última compra que você fez. Então, se eu comprei uma carne hoje, tudo que tem carne no meu cardápio vai ser atualizado. Se semana que vem eu comprar e baixou o preço, ele vai diminuir o CMV de todos os produtos que tem carne na composição. Tá? Isso tudo de forma automática, certo? Então, por enquanto, falando rapidamente, são esses Uhum. as desculpas, digamos assim, os meus argumentos que eu utilizaria para ganhar do Anotaí, tá? E Uhum. como um representante aí, como um parceiro, você estaria cobrando mais ou menos R$ 10 a mais, mas aí eu Uhum. diria, pô, se o suporte da Cyprus lá no Rio Grande do Sul já é melhor que o Anotaí, imagina por R$ 10 a mais o meu suporte local aqui, que você tem meu número, que eu venho no teu restaurante aqui atender uma demanda sua. Não tem como comparar. Então, por Uhum. isso que eu digo, eu não vejo o parceiro nunca como
um concorrente da Cyprus, tá? Porque, primeiro, o custo que você traz, o repasse que você traz para a Cyprus, você abraça todo o resto da operação. O meu vendedor um dia me questionou aqui, pô, vocês estão querendo parceiro, parceiro pode tirar a venda minha. Olha, primeiro não vai, tá? Porque a gente não trabalha de forma ativa. A gente só atende clientes que nos chamam, tá? Então a gente trabalha com uma venda inbound. Segundo, o restaurante te chamar, você vai lá implantar para o cliente, lá em Santa Catarina, lá em Americana? Não vai. Então eu preciso do parceiro para isso. Outra coisa, pô, mas aí a Cyprus vai lucrar menos com o parceiro. Discordo. O parceiro vai me repassar, por exemplo, 119, eu tenho o resto a partir daí eu tenho custo zero. O custo é teu. O meu vendedor eu tenho que comissionar, eu tenho que comissionar meu pré-vendedor, eu tenho que ter o meu marketing, meu tráfego pago, eu tenho o meu RH, eu tenho o meu suporte, ou seja, eu vou cobrar 218,90, mas meu custo é enorme. No final, vai sobrar os mesmos 119, mais ou menos. Tá? Ou seja, não vejo em nenhum momento um parceiro como um concorrente ou como algo prejudicial. Tá? Então, isso é bom a gente deixar bem claro que a ideia é totalmente o oposto disso. Essa era a minha principal pergunta que eu tinha notado aqui, né? Atendimento ao cliente. No caso, então, você trabalha somente em balde, mas no caso, se chegou um lead para vocês e ele é, por exemplo, de, sei lá, aqui de Nova Odessa, e ele fala, não, mas eu quero alguém aqui presencial porque eu já tive uma experiência ruim somente online e eu quero alguém aqui. Como que vocês distribuem esses canais, esses atendimentos, né, esses leads? Se esse cara entrar, eu tenho que passar para você. Primeiro eu vou tentar puxar para mim, tá? Porque ele veio por um custo que eu tive com tráfego pago, por exemplo. Mas se ele falar, não, se for implantação por vídeo, eu não quero a Cyprus, eu quero alguém local. Perfeito, então a gente vai direcionar para um parceiro na região. Eu te digo hoje, por exemplo, eu não tenho problema com isso quanto a para qual parceiro eu vou entregar, porque a gente fez uma limpa, no final a gente vai falar sobre isso, mas a gente fez uma limpa no nosso programa, tá? Muito parceiro que não entregava o que a gente estava esperando. Então a gente limpou e hoje eu tenho em torno de 100 parceiros ativos no país inteiro. Tá? Ou seja, eu não estou com esse tipo de problema. Não é Tá? muito. E a gente quer aumentar o número, mas lógico eu não quero botar 5.000 parceiros no país, tá? Porque aí eu vou estar dividindo por um número grande de pessoas. Aí tá todo mundo pegando um pouquinho. Eu preciso dar condições para que o parceiro ganhe o dinheiro. Ele ganhando dinheiro, ele não vai me abandonar, ele vai seguir trabalhando comigo. Tá? Então eu ainda não tenho nem como pensar nisso porque eu não tenho esse tipo de problema. Tá? Mas pensando, pô, tenho parceiros próximos, daqui a pouco ou fica meio que entre duas cidades onde eu tenho um parceiro em cada cidade. Pô, eu posso tentar trabalhar uma forma de rodízio, por exemplo. Isso aí a gente pode trabalhar de inúmeras maneiras, mas é bem tranquilo. Tá? Então, de novo. Porque assim, a gente está com a Intelidata, né, que é a empresa que desenvolve o UniPlus já desde que a gente iniciou a empresa, na verdade, há 8, 9 anos, e esse modelo, né, de eles não atender o cliente final é que nos dá uma segurança enorme, assim, e tem uma parceria que realmente não, eles precisam da gente, a gente precisa deles, né, então não tem como escapar. E eu já tentei trabalhar um tempo atrás com a Connect Plug, né, que você deve conhecer ali de Curitiba, Sim. E eles têm o mesmo modelo de vocês, né, vendem para o cliente final e tem os parceiros, mas não deu muito certo, né, e por vários motivos, não vou entrar em detalhes aqui, mas no finalzinho a gente sempre fica com aquele receio, sabe, tá, mas esse cliente aqui, será que ele saiu realmente e foi para um outro concorrente ou ele saiu para alguém, uma outra pessoa atender, sabe? Sim. Então Não, esse assim, pezinho atrás a gente sempre fica, né? Não, uma Mas, dúvida claro, com o justa. tempo, com o relacionamento, com tudo que a gente vai convivendo com a empresa e vendo como que funciona, já vai tirando um pouco desse medo, né? Sim, desse receio. Para você ver aqui, na Cyprus a gente bate muito em cima de processos, tá? Por quê? Justamente para não acontecer esse tipo vamos dizer, de ruído, tá? Então, por exemplo, pô, você começou a negociar com o cliente. A gente tem uma ferramenta, você coloca o CNPJ desse cara, tá? Por favor, processo. Comecei a negociar com a Gabriela, coloca o CNPJ da Gabriela. Se porventura a Gabriela entrar em contato com a gente, chamar no Instagram, alguma coisa assim, eu vou bater o CNPJ dela e vai ver, vou conseguir visualizar que você está negociando. Essa negociação é tua por até 45 dias. Tá? Então tem esse cuidado também. O cliente não vai poder atacar de todos os lados e querer pegar quem cobra menos, por exemplo. Tá? Isso não acontece. Outra coisa, o cliente está com um parceiro e ele quer descobrir o preço da Cyprus. Isso já aconteceu, tá? Não é uma suposição. Então vamos lá. Primeiro que a gente não tem valores expostos, como a nota aí tem, por exemplo.
Então, Uhum. você vai botar no Google, vai aparecer um valor de um plano que realmente está certo aquele valor, mas a pessoa não sabe que está certo ou não. Então não tem todas as opções de preço. Então vamos lá. Entrou em contato com a gente, a Gabriela atendeu, tentou fazer um filtro, uma triagem, ainda assim a pessoa conseguiu passar. Marcou uma reunião, então uma videochamada para demonstrar o sistema. Se nessa demonstração ainda assim a pessoa foi muito bem, conseguiu passar e a gente não conseguiu visualizar que ele já é cliente Cypress e principalmente de um parceiro. Então, no final dessa apresentação a gente vai falar de preço. E aí ele vai nos dizer, por exemplo, pô, quero fazer uma denúncia. O Rafael, ele me cobra R$ 240 por mês e vocês estão me oferecendo por 218. Estão me roubando. O Rafael está me roubando. Tá? Isso já aconteceu, não é exposição. Então, Uhum. a nossa resposta ela é de imediato. Tá? Primeiro, a gente não só sabe como incentivo a cobrança, tá? E aí eu vou dizer o porquê. Como foi a tua implantação? Pô, minha implantação foi o Rafael, foi o não sei quem, eu não sei quem trabalha com ele, foram lá no meu restaurante e fizeram a implantação. Pô, que bacana. Sabe como é a minha implantação? Por vídeo chamada. Se você tiver um suporte, quem é que te atende? Pô, não, o Rafael me atende. Eu não vou te atender. No telefone, esquece, eu não vou te atender. Vai ter que chamar no WhatsApp da nossa central. Ou seja, isso tem um custo. Ah, mas então eu não quero, eu quero entrar para a Cypress e economizar R$ 20. Não tem essa possibilidade. Tá? Tem que estar 6 meses fora da carteira, isso é uma barreira que a gente criou. Tem que estar 6 meses fora da carteira para fazer a troca. E isso, Uhum. obviamente, é uma via de mão dupla, tá? Para os dois Uhum. lados. Uhum. Lógico, se o cliente é Cypress, ele está insatisfeito, ele não está conseguindo, ele quer ter um parceiro para atender ele no local, Uhum. senão ele vai sair da carteira, a gente tem que ter também o bom senso, tá? Então, tudo a gente tem o bom senso. Mas, falando via de regra, 6 meses fora da carteira. Uhum. Justamente para não ter o ruído de, pô, ele quer sair, ele quer trocar. Ou não, ele fez a implantação comigo e agora ele quer ir para a Cypress para economizar 20, R$ 30 por mês. Tá? Então, a gente não quer. Cliente do parceiro é do parceiro, cliente Cypress é cliente Cypress. Uhum. Tá? E entre parceiro e parceiro também tem essa regra aí de 6 meses. Mesma coisa, mesma coisa. Perfeito. A Show. gente não quer prostituir o mercado, por exemplo. Digamos que você está cobrando 240, vai um parceiro de outra cidade, mas ele pode se aventurar na tua, se ele quiser, ele vai lá bater no teu cliente e dizer, Rafael, eu te cobro 240, eu vou te cobrar 200 por 6 meses. É, Não existe. é bem Tá? assim, entre quando são parceiros, Existe. né? Mas Existe. então, eu ia falar, quando você falou, ele já tem mais ou menos 100 revendas, então geralmente a turma é unida, né? Mas ainda sempre vai ter um ou outro ali que acaba destoando, né? Sempre tem um esperto. Tá? É. Sempre tem um problema como diz, o problema do esperto é que ele acha que só a mãe dele fez um filho esperto. Mas não, tem bastante gente esperta, só tem que ver quem é mais. Tá? Então, sempre tem muita gente que a maioria trabalha junto, mas lógico que pode ter alguém ali e esse alguém a gente corta pela raiz. Tá? Boa. Então, agora a gente vai falar sobre a remuneração agressiva. Tá? Então, na Cyprus, quanto mais você vende, além de ganhar no volume, você ganha no aumento na lucratividade por venda. Então, de novo, falando no cenário de quem fatura até R$ 40.000 por mês, coluna da esquerda são os mesmos valores do slide anterior. Tá? Mas quanto mais você vai vendendo, então vendeu um, vendeu dois, vendeu três, todos na mesma faixa de até 40 mil, o repasse 119. Bateu 7 vendas, 7 clientes ativos, cai para 115 com 43. E assim vai indo. Bateu Legal. 25, bateu 45. Então, batendo 45, você cai de 119 para 101 com 58. Então, é mais ou menos R$ 17,50 a mais de lucro por venda. Tá? Então, eu sempre digo, eu quero um parceiro que enxergue essas colunas aqui como um caminho a ser percorrido até chegar no Uhum. diamante 4. Tá? E aí eu Perfeito. volto de novo. O relacionamento transparente. Eu sei que se você estiver vendendo 20 para 20 clientes, por exemplo, você vai estar ganhando ali, vamos chutar, R$ 3.500 por mês, descontando o repasse. Não vai valer a pena você estar fazendo suporte para nós. Você vai me abandonar. Tá? Então a ideia é que você tenha um volume bom de vendas para que valha a pena você seguir com a parceria. Tá? Então, isso aqui é um caminho para a gente percorrer. Não é um lugar para a gente estacionar. Tá? Uhum. Certo. E tem prazos de chegar a cada patamar aí? Não tem prazo. Se demorar 2 meses ou se demorar 2 anos, não tem problema. Tá? O problema é Ah, ir evoluindo aos poucos, né? Nem que seja. exatamente. Pô, se um mês vendeu um, no outro mês vendeu um de novo, mas no outro mês vendeu 15, pô, tá show de bola. Tá? Vendeu ali média de 6. Né? Então não tem um prazo. Outra coisa, nós não cobramos meta do parceiro. Pô, se não vender tantos em tanto tempo, cai fora do programa. Isso não existe. Tá? Mas sim, a gente vai, obviamente, fazer de tudo, auxiliar de todas as maneiras possíveis para vocês consigam fazer o maior número de vendas. Mas meta em si não existe.
Uhum. Tá? E vocês metrificam a qualidade do parceiro, como que ele está trabalhando? Sim. A gente, primeiro, reclamações de clientes, né? Uhum. Reclamações de clientes a gente faz com uma certa frequência. E outra, você vai entender já já que a gente criou uma divisão para pegar quem tem uma certa qualidade, quem está engajado, tá? Eu vou Uhum. passar esse slide, então, para a gente já chegar nisso. Primeiro aqui, forma de pagamento. Então, nós aqui, como venda direta, cobramos pré-pago, como eu te falei. Então, fechou conosco, cobra implantação, cobra mensalidade e bota o sistema para rodar. Sugestão que o parceiro faça sempre a mesma coisa, porque você vai criando a tua gordura, vai angariando fundos, digamos assim, e dia 20 do mês subsequente a gente vai fazer a cobrança do repasse. Então, tá com 5 clientes, tá com 50 clientes, a gente vai somar todos os valores e vai te enviar um boleto. Tá? Boa. Aqui bem simples o entendimento, e agora sim a gente vai falar então um pouquinho da história do programa de parceria. Então vamos lá, o programa de parceria da Cyprus ele não é novo, tá? Já tem ali 2, mais ou menos 3 anos de funcionamento, só que lá no início a gente abriu uma porta para a entrada desse pessoal, e quando a gente tem um volume grande, entra tudo. Entra gente boa e entra gente ruim. Entra quem está engajado e quem não está. Tá? Então a gente ficou um tempo com o programa tentando endireitar, né, o que nasceu torto, acabou não conseguindo, então a gente optou por fechar o programa. Tá? Fechamos o programa, reestruturamos. Eu e a Gabriela, inclusive, trabalhávamos com a venda direta do sistema. Tá? Então a gente veio agora para cá para realmente transformar um pouco num programa que dê o lucro esperado. Tá? Então, para isso, a gente fez uma limpa, tá? Então, por isso que eu digo que hoje a gente tem em torno de 100 parceiros ativos, tínhamos em torno de 250, mas que não eram ativos. Então, limpamos essa base, tiramos quem tinha clientes ativos, mas com muita reclamação, tá? E aí sobramos, então, em torno de 100. E hoje a gente criou, então, uma barreira financeira para a entrada de pessoas sem o engajamento, que é uma taxa de adesão. Tá? Isso, todos os clientes, independente do tamanho dele, tem uma taxa de adesão. Duas opções de pagamento. Primeira delas, o valor de R$ 1.200 à vista ou R$ 1.500 em 3 parcelas. Tá? Por que, que a gente colocou esse valor? Lembra que eu falei para você que a taxa de implantação a Cyprus cobra e faz? Se você cobra a implantação, você faz a implantação. Né? Ou seja, vai cobrar 800, os 800 é 100% teu. Então a gente tentou criar um valor que 2 implantações pagam. Tá? Eu acho que aí fica uma barreira, mas não uma barreira ao ponto de tirar quem está engajado. Certo? Tá. E esse valor de implantação, quando eu vender para um cliente, eu tive um cliente meu aqui, eu tenho que pagar esse valor para vocês? Inicial? Zero. Ah, Você, tá. na verdade, digamos assim, ó, fechamos hoje uma parceria, eu vou emitir um boleto para você. Pagou o boleto, a gente entra no programa de parceria e começa a dar andamento nos treinamentos. Depois você vai cobrar a implantação, é 100% sua. Pô, Tá. esse cliente é bom, não quero cobrar, fica a teu critério. Não sugiro não cobrar, tá? Eu acho que a gente tem que valorizar sempre a nossa mão de obra. O que Uhum. eu digo é que você, trazendo clientes para cá, o valor equivalente a 2 implantações já paga o valor de adesão. É isso que eu quis dizer, por isso que eu comparo. Então, essa foi a Tá. ideia. Inclusive, tinha pessoas que queriam botar um valor um pouco acima, mas a gente pensou, pô, eu vou ter que vender 4, 5 para conseguir empatar com adesão? Não. Aí também não fica justo. Então, a ideia Entendi. foi, 2 clientes que você trouxer, o valor de implantação que você cobrar já vai abater mais ou menos o valor da taxa de adesão. Tá? Tá. Então, esse valor de adesão é só realmente para entrar no programa, não tem benefício, não tem retorno de serviço de alguma coisa ali, de licença e tudo mais. Isso aí. Tá. Eu posso te falar que, pô, a minha hora, a hora da Gabriela, você vai receber um kit com caneca, um caderno, posso te falar isso? Posso, mas não é referente a isso. Tá. Tá? Entendi. Não Uhum. é realmente para isso, é Perfeito. para separar, tá? Sendo bem transparente. E aí, se você me falar, pô, Grenfel, adorei esse sistema, os valores ali para eu cobrar, para eu conseguir monetizar, tá bacana. Só o que está me pegando hoje, como meu fluxo de caixa está meio complicado, é a adesão. O que a gente consegue se ajudar? Cara, vamos lá, eu consigo ajudar. Não tenho autonomia, mas que eu posso fazer é o quê? Sempre propostas são aceitas. Então, Grenfel, pô, 1.200, um exemplo, tá? Pô, tô com 1.100 aqui que tá paradinho na minha conta esperando para a gente fazer essa parceria. Pô, me traz que eu levo para minha gestão e dou um retorno, sabe? Ou, pô, 1.500 em 3 tá complicado, será que não vai para 4? Proposta eu quero aceitar, né? Aí eu só tenho que levar para a gestão para que seja analisada, Uhum. certo? Ok. E aí, Rafael, eu queria ouvir agora um pouquinho de você, tá? Até vou abrir meu bloco de notas aqui para anotar. Desde o início, primeiro, a aceitação que você acha que o sistema vai ter aí para os seus clientes, daí para os clientes novos, sobre os valores, tanto a margem de lucro, repasse, a adesão também. Queria realmente te escutar um pouquinho.
Legal. Eu acho que, assim, tem que conhecer um pouquinho mais ali, mais a parte de configurações, de integrações, como que funciona, né? Eu Uhum, acredito que, pelo que eu dei pesquisando, realmente o pessoal tem tanto no Google, quanto em outros canais, até clientes que eu já conversei, assim, falam bem, né? Da uhum, funcionalidade, que sistema fácil de trabalhar. Mas é para a gente ver mesmo como que vai ser, porque a gente tem muitos clientes com cada um com um jeito de trabalhar. Então, essa personalização é o que pega muito, né? A gente não uhum, consegue sim. abrir muito, mas também não pode ficar muito focado só em alguma coisa, porque senão acaba deixando alguma coisa de lado, né? Vou te dar um E não exemplo pode aqui. engessar demais, né? Eu tenho um cliente muito bom, né, lá em Videira, onde ele tem 3 restaurantes lá, ele começou aos pouquinhos e está abraçando quase toda a cidade e já está indo para uma segunda cidade. Ele vai abrir a quarta casa dele e todas elas modelos diferentes. Uma é no Uhum, shopping, ele quer colocar agora autoatendimento, outra ele é muito mais atendimento ali presencial do garçom, um negócio mais intimista. O outro ele tem buffet aquilo, com autopesagem. uhum, Então, sim, para cada caso, a gente tem coisas diferentes, tem configurações e funcionalidades diferentes, sabe? Então, até eu sim. entender bem tudo que o Cypress entrega e tal, as funcionalidades, vai um certo tempo ali, né? Mas eu acredito que isso não vai ser um problema, porque é um software especializado aí no food. Sim. E agora já veio uma pergunta, com relação à autopesagem ali, para restaurantes Aquilo, vocês têm? Que eu não cheguei a olhar ali no modelo, na Uhum, isso que eu apresentação. ia já ia, não quis te interromper, mas já ia falar. Vamos lá. Buffet com balança, tá? A gente tem duas opções. A autopesagem não é uma delas, tá? Então, aquela balança automática, a gente não trabalha ela de forma integrada. Então, por exemplo, se o cliente tem uma balança com autopesagem, vai sair o ticket dele ali com o peso, na hora que ele for pagar, o caixa tem que incluir esse valor no sistema. Tá? Isso não é integrado. Para trabalhar de forma integrada, como a gente costuma fazer, a gente vai ter uma balança ao lado do caixa, por exemplo, ao lado do computador, e um atendente ali, ou o próprio caixa. Então, colocou o prato na balança, o atendente dá o ok, e aí já vai sim entrar em sistema, pode sair também uma via física para ele. Tá? Isso é a Uhum, maneira com que a gente trabalha de forma integrada com balança. Tá? O uhum, restaurante que eu almoço aqui dentro da... Nós ficamos dentro de uma universidade, aqui num polo tecnológico, e onde eu costumo almoçar, eles estão nossos clientes, mas eles trabalham bem manual. Então, ele tem uma pessoa na balança, essa pessoa anota numa comanda de papel, tá? A bebida, o peso, quando eu vou pagar, eles fazem o lançamento no sistema, tá? Então, a autopesagem, ela hoje ainda não é uma opção que a gente consegue abraçar. uhum. Entendeu? Aí já entra uma coisa, porque eu tenho acho que uns 4, 5 clientes com isso. Uhum. E aonde Sim, eles querem, por exemplo, tem um que ele precisa, ele falou, cara, ele até cancelou uma vez o sistema por causa dessa funcionalidade, a gente teve que desenvolver uhum, para ele, sim, que é, por exemplo, ele tem o preço aquilo e preço livre. E o sistema identifica isso automaticamente, que é o sim. correto. Então, se eu coloquei lá e deu R$ 80, mas o livre é 50, ele já vai para o livre, né? E Uhum, ele não sim. queria isso, ele queria que ele pudesse, ele queria isso também, mas que ele também pudesse escolher. Por exemplo, tem um cliente dele que é de empresas, e a empresa tem um valor fixo lá. E aí ele quer ir lá e apertar um botão para que mude o preço do quilo, por exemplo. Ou Uhum, sim. que, para que em vez de mudar para o livre, ele pese independente do valor que dê. Então, Uhum, essas sim. particularidades, assim, de cada cliente é muito complicado, sabe, pra gente. Uhum, sim, E, sim, claro. aí é uma pergunta que eu queria ver contigo. Até que ponto a gente consegue sugerir essas melhorias? Falar, olha, pessoal, isso daqui é uma coisa que impacta não somente esse cliente, não é algo único para ele, mas Uhum, vai abranger vários clientes, até os que vocês já atendem hoje. Por exemplo, o autopesagem, onde a pessoa coloca o prato e sai do lado ali já a comandinha impressa. Como que uhum, vocês sim. encaram isso? A gente está sempre aberto, né? Como a gente falou ali antes, o relacionamento transparente, um dos motivos é justamente para isso. Né? Então, digamos, pô, Grenfell, Gabriela, o pessoal aqui adora a parte de delivery, por exemplo, mas o atendimento em mesa está um pouquinho quadrado nesse sentido. A gente quer que nos traga realmente isso, porque aí eu vou bater com alguns outros parceiros de outras regiões, tá? Para realmente ver se isso é uma coisa regionalizada ou se é um problema de fato. Se a gente entender que é um problema, lógico que a gente vai passar para o nosso pessoal de melhoria contínua para que a gente possa ter uma atualização, tá? Por exemplo, padarias, tá? A gente tem padarias que tem o atendimento em mesas,
mas também e trabalha com pesagem, com quilo, tá? Até 3 meses atrás a gente não atendia, tá? Então eu tinha um preço do quilo e esse preço ele é configurado, ponto. Agora eu consigo trabalhar, por exemplo, com o código randômico. Então, larguei um pastel ali que o peso, o código do pastel é 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, ele vai fazer quilo, né, Unidade. peso vezes o custo, ele vai Ah, passar o valor com uma etiqueta para a gente ler ela no caixa. Ou seja, entendi. há 3 meses atrás não tinha. Então a gente está sempre numa melhoria constante, tá? Então, a É, pergunta, respondendo a tua pergunta, totalmente aberto para ouvir sugestões. uhum. Não, perfeito. E a parte de acesso a banco de dados, por exemplo, eu preciso fazer uma consulta, fazer de repente até um relatório no Excel por fora e eu quero fazer um select dentro do banco. Tem a disponibilidade do acesso ao banco ou ao terminal só para fazer comandos? Não sei se eu entendi tua pergunta. Vamos lá, vamos de novo. Ó, eu tenho aqui um cliente, né, e eu preciso fazer um select no banco, né, dar um Uhum. comando lá para selecionar todos os produtos, por exemplo, da tabela produtos. Eu consigo ter acesso ao banco de dados ou não? Para que você utilizaria essa função? A gente usa bastante aqui. Às vezes para fazer alteração de algum status, de um pedido, por exemplo, para corrigir alguma informação que não está certa, que o cliente fez errado, mas não dá para resolver na tela do sistema, ou até para fazer consultas, né? Ah, eu quero Uhum. selecionar um relatório lá, não tem uma informação, e eu faço um select ali numa data e traz todos os dados do banco para eu poder Eu analisar acredito esses que sim. dados. Tá? Eu acredito que sim, sendo bem sincero, eu até pedi para repetir a pergunta porque eu acho que é uma coisa simples que o sistema deve entregar, tá? Sendo bem sincero. Uhum. Só me confirma depois, porque isso a gente realmente usa bastante aqui. Já seria um suporte meio que N2, sabe? Uhum, sim. Mas como a gente tem um conhecimento em banco e tudo mais, às vezes a gente usa para fazer algum tipo de análise, assim. Uhum, sim, sim. Não, até anotei aqui para confirmar depois, mas eu acho que não é problema nisso, não. Perfeito. Sobre a precificação, como que a Saipos hoje trabalha? Então, vamos lá, pegar um cenário ali. Eu comprei, fui lá no mercado, meti a nota, lancei a nota fiscal e o custo que estava de R$ 1 foi para 1,50. Então, eu tenho que ir lá, primeiro, ele notifica essa alteração de custo, ele dá alguma mensagem, algum alerta ou um vermelhinho ali para que informe que esse custo alterou? Custo você diz da mensalidade? Não, não. O cliente foi no mercado, né, e comprou. Mês passado ele comprou carne por R$ 30 o quilo. Tá. Ele foi hoje e comprou carne por R$ 35 o quilo. O custo dele aumentou. Uhum. Então, ou seja, a Sim, o margem CMV, dele, se ele exato. manter o preço de venda do produto dele lá, se ele manter o mesmo preço, a margem dele diminuiu. Exatamente. Na importação da nota, no lançamento da nota, tem alguma tela, algum lugar que mostre que o preço de custo que ele está pagando aquela mercadoria Uhum. mudou? Sim, sim, exatamente. A gente utiliza a ficha técnica para tanto dar saída nos insumos do estoque, quanto para fazer o cálculo do CMV. Então, por isso que eu digo, a gente tem 3 maneiras de calcular. Primeiro, um valor que eu coloco, que é como a nota aí faz, por exemplo. Não vejo muito sentido quanto a isso, tá? Mas consigo colocar só um valor. Ou utilizo 2 maneiras falando de nota. Compras feitas nos últimos 30 dias. Então, se foi mais de uma, ele vai fazer uma média. Ou baseado na última compra. Tá? São os 3 cenários Perfeito. que a gente pode fazer e ele vai atualizar de forma automática. Desde que a gente sempre tenha feito os cadastros prévios. Não, beleza. Ele atualiza o custo lá na minha ficha técnica. Isso Mas aí. no momento do lançamento da nota, aonde o meu custo aumentou para R$ 35, ele tem um sinalzinho vermelho, uma mensagem, algum alerta que fala, olha, Rafael, o teu custo foi alterado, foi mudado. Antes era 30, agora está 35. Uhum. Para que eu possa falar, opa, eu bato o olho ali e vejo, alterou meu custo, eu vou ter que ir lá dar uma olhada na ficha técnica para ver se não preciso mudar o preço. Uhum, isso só se você abrir a página de fichas técnicas, aí vai ter todos os seus produtos. Porque se eu colocar uma nota, por exemplo, que eu tenho um produto que aumentou, mas um outro produto, um outro insumo que diminuiu. Então essa nota ela vai ficar, digamos assim, ela vai ficar, como é que eu vou te dizer? Ela vai ficar dúbia. Eu tenho um produto que subiu, mas outro que baixou e talvez o CMV não se alterou, ou se alterou praticamente nada.
tá? Então, isso não, você vai para a tela de cadastro de produto e ali você tem acesso à alteração do CMV, Tá, mas vamos pegar o exemplo de uma Coca-Cola, que não tem ficha técnica. tá? Aonde que eu, na nota, na entrada da nota fiscal de compra, eu consigo identificar essa alteração de custo? Não, Não. isso não. E tem alguma tela específica para gestão de custo, para eu poder analisar todos os custos envolvidos naquela mercadoria? Sim, Seja eu tenho, o preço de compra, os impostos, se teve frete, se teve desconto. sim, como eu falei, a gente tem mais de 30 relatórios hoje que mostram, inclusive, as contas a pagar, né? Então, contas a pagar, contas a receber, meu DRE, então eu tenho o controle de toda a operação, tá? Como eu falei, a ideia não é ser um sistema PDV somente, mas sim um sistema de gestão que também entrega um PDV completo. Uhum, mas além de relatório, alguma tela só para eu analisar custo e preço, tem? Relatórios, Só relatórios, relatório. relatórios. Uhum. E a tela de precificação, para eu montar meu preço de venda, como que é por markup, por margem de contribuição, ambos? A gente, eu não sei se eu consigo entender a tua pergunta, tá? Mas vamos lá. Eu vou calculando a minha ficha técnica. Primeiro, entrou, por exemplo, uma carne, tá? Vamos simular uma hamburgueria que eu acho que é mais fácil. Uhum, Entrou 1 quilo de carne. Esse 1 quilo de carne, eu vou trabalhar com hambúrgueres pequenos de 100 gramas cada um. Então, quando eu limpo essa carne, eu já vou perder uns 100 gramas. Quando eu descongelo, eu perco mais 100. Então, esse 1 quilo eu já tenho 200 gramas de perda e 800 gramas. uhum. Mas Então, eu isso vou na fazer ficha os meus... técnica, né? Isso, exato. E aí eu vou fazer a precificação baseada na minha ficha técnica. Uhum, Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, um hambúrguer de 100 gramas. Então, eu tenho uma carne que é R$ 50 o quilo, eu já perdi R$ 10 na limpeza e no descongelamento. Cada uhum, hambúrguer vai custar R$ 5 hoje. Tá? Então, R$ 5 do CMV do meu hambúrguer é referente à carne em si. E aí depois eu vou pegar o pão, eu vou pegar o queijo, beleza. Coloquei aqui, eu tenho o meu custo. E aí eu vou ver quanto eu posso simular. Ou quanto que eu quero de margem, e aí ele vai me dar o valor. Ou qual o valor que eu quero vender, ele vai me dar a margem. Então eu uhum, jogo, eu preciso de 2 itens para ter o terceiro. uhum. Tá, perfeito. Mas eu consigo colocar, por exemplo, aí deu o teu CMV daquele hambúrguer deu, sei lá, R$ 17, né? Com a Tá? ficha técnica que você montou bonitinho. Aí Uhum. R$ 17 eu vou ter ali mais 3% da taxa da maquininha, eu vou ter mais 15% que é a minha despesa operacional, eu vou ter mais 4% que é do ICMS do Simples Nacional, e eu Uhum. tenho mais 10% que é do iFood lá que ele me cobra de taxa. Ou seja, para eu vender esses R$ 17, tem mais todos esses impostos e despesas que incidem na venda, Certo? certo? Aí, beleza, eu quero formular o meu preço de venda agora com base em R$ 17, que era o meu custo, mais todas essas despesas. Eu Uhum. tenho uma tela específica de precificação, onde eu possa alimentar com essas impostos, taxas, despesa operacional e formular com margem de contribuição? Sim, mas aí eu não te digo que é o mais certo a utilizar, por quê? Você utilizou, por exemplo, o exemplo do iFood. Pô, 10% do iFood. Independente se é 10, se é 15, que é bem mais, mas enfim, 10%. Todos os seus pedidos são vendidos pelo iFood? Se Não, não não, são tudo bem, mas 100%, eu entendo. Só que, assim, o que eu quero saber é, tem alguma tela de precificação para que eu possa colocar todas essas despesas e ver a minha margem de contribuição daquele produto? sim, sim, exatamente. Eu consigo fazer o CMV só dos insumos ou o CMV com os custos totais do produto. Uhum, entendi. Legal. E Uhum. tem como a gente fazer ver isso em tela, marcar uma outra reunião para você me mostrar em tela, dentro do sistema, como que é? Eu posso ver com o Ariel, que é o nosso responsável técnico, para fazer uma demonstração para você. Tá? A gente Boa. separa ali uns 30 minutos, e aí Uhum, faz algumas simulações, vai principalmente na parte de precificação, ali vai mais a fundo, digamos assim, e principalmente demonstrando isso em tela. Tá? Dá para a gente marcar, só que eu vou ter que ver como está a agenda dele, porque eu sei que ele está bem ocupado, digamos assim. Né? Então, eu acho que talvez só na segunda-feira. tá. Não, não Tá? tem problema. Uhum. Mas eu já vou deixar a observação aqui também para, quando eu falar com ele, eu já vejo quanto a isso, porque aí sim, ele compartilhando a tela contigo, ele que é, digamos assim, o cara que tem todo o conhecimento, vai poder simular diversas situações com você. Show. Isso, e ver na tela ali os botões, como é que funciona também, né? Uhum. Legal. Eu acho que era isso. Eu estava vendo aqui, tem um cliente meu que ele
tá faturando, aí faturou em dezembro 85 mil, então no caso ali ele se encaixa nesse terceiro plano, né? Isso aí, 263 com 34 de custo, tá? Outra coisa, se ele falar para você, por exemplo, pô, tô faturando 30 mil reais, tá? A gente sabe que a estrutura dele não se paga com faturamento de 30 mil, mas eu não posso também abrir os números dele. Ele vai entrar no primeiro plano, mas a cada trimestre tem uma readequação. E se ele tiver passado desse nível, ele vai pular para o próximo. Tá? Então, quando a gente faz a venda, é muito importante deixar claro para o cliente. É baseado no faturamento. Se você me entregar um faturamento maior, o sistema, aumentando o preço, ele não pode ser visto como um problema, tá? Porque ele é baseado no teu faturamento, então tomara que você pague 329 de custo para mim, porque é sinal que você está faturando mais de 200. Uhum. Tá. Nesse caso aqui, só porque eu tô já, assim, né, sendo bem sincero contigo aqui também, porque realmente o sistema, até onde eu vi, parece ser bem completo, tem muita coisa muito bacana, mas esse cliente, por exemplo, que está 85 mil hoje, deixa eu só ver se estou no CNPJ certo aqui, 85 mil, eu tenho de custo com ele, vamos falar de royalties, né, que a gente chama aqui, R$100. Deixa eu ver aqui, ó. Tem pedido, usuário adicional, vai dar R$100 mais ou menos, então vai dar metade, menos da metade, né? 263. Então, minha margem com ele, no caso, se eu hoje migrasse do que ele tem para Cyprus, hoje a minha margem cairia muito, né? Sim. Eu sempre digo que preço, a Cyprus concorre com muito poucos, tá? Falando de preço. Nosso preço não é o mais barato. Tá? Não é o mais barato. A ideia é realmente a gente entregar uma solução mais completa possível. Tá? Tem sistemas mais caros também, lógico, mas eu te digo que a gente está no meio da tabela, digamos assim, talvez até um pouco acima. Tá? Porque realmente, falando de preço, não é a Cyprus que ele vai contratar. Eu também costumo usar essa analogia, né? Numa pirâmide, a gente não está nem mais barato, eu sempre falo, não é nem mais barato nem mais caro, justamente porque na mensalidade a gente agrega um monte de coisa, além do suporte, sistema em nuvem, várias coisas, né? Atendimento até horário ali até às 10 horas. No caso, se hoje eu fosse contratar de 70 mil a 200k ali, contratar com a Cyprus, quanto que sairia? Ficaria, deixa eu pegar o valor até que agora eu esqueci, sendo bem sincero, mas vou te falar, por exemplo, de 40 a 70, 328,90, tá? Parceiro normalmente 360, acima de 200 mil, 548, tá? Acima de Mais ou menos. 200? Acima de 200 é 548 que a Cyprus cobra, parceiro cobra mais ou menos ali 660, e justo o que você me perguntou é que eu esqueci o valor, deixa eu pesquisar aqui já para te dar exato. E outra coisa que acho que não vi ali é a quantidade de usuários. Quantidade de usuários e quantidade de integrações, a Cyprus não cobra extra, tá? E aí isso, inclusive, é maneiras de que alguns parceiros utilizam para monetizar um pouco a mais, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um sistema que eu vendo para quem fatura até 40 mil, mas só para 8 usuários. Cada usuário extra eu vou cobrar R$20, por exemplo. Então, aí fica a critério de cada um, tá? Acabei de abrir aqui. Para quem fatura entre 70 e 200 mil, 438,90. Esse é o custo, é o preço pago numa venda direta para Cyprus. 438. Isso aí. Deixa eu ver. Entendi. Não, só para eu já ir imaginando aqui a questão de markup nosso também, né? Como que ficaria. Sim. E a questão de usuários para mobile ali, por exemplo, atendimento mesa também não é adicional, já está incluso ilimitado. Também. Vai ter 2 máquinas de cartão ou vai ter 10? Tranquilo, só ir criando usuários e jogando. Vai ter 2 motoboys ou 20 motoboys? Cria o usuário e vai jogando. Tá? Bem tranquilo. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente pega muito da nota aí, por exemplo, o número de usuários, a própria multilojas no sistema da Kitchen, por exemplo, a gente consegue ter mais de um cardápio numa mesma contratação. Tá? Então, são algumas vantagens aí que realmente a gente consegue entregar. Então, número de integrações e usuários é bem tranquilo, só ir cadastrando e seguir usando. Perfeito. Não, legal. Beleza? Legal. Perfeito, Rafael. Eu vou ter que correr aqui, tá? Porque eu tenho um outro compromisso em 1 minuto. Primeiro, prazer falar contigo, tá? Vou te mandar uma mensagem no WhatsApp em seguida